Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa, para vocês também conhecerem a sua história, a sua trajetória e também a análise econômica e financeira dessa empresa. E essa empresa que nós vamos trazer é mais uma indicação aqui dos inscritos do nosso canal, que vem nos mandando as sugestões de empresas, e essa aqui foi muito legal, a pesquisa bem interessante. Foi bem bacana estudar e pesquisar sobre essa empresa que eu particularmente não conhecia e a partir de agora já passo a conhecer. E a indicação veio lá da Ana Carolina Soares e também do André Durigan, que nos mandaram a sugestão aí. Muito obrigado, Ana, André, um grande abraço aí para você também. Obrigado aí pela sugestão, foi um prazer fazer a análise dessa empresa, espero atender às suas expectativas. Mas caso você queira também análise de alguma empresa, é fácil, basta entrar aqui no canal Silas Degraf e aproveita também, já se inscreva, dê um like e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que nós estamos disponibilizando aqui para vocês, né? E até porque você que já investe em ações ou pretende entrar nesse mercado, que é muito interessante, por sinal, mas tem que ter cuidado, a gente tem que saber aonde que nós vamos colocar nosso dinheiro, analisar como é que está a situação econômica e financeira dessa empresa para ver se vale a pena fazer um investimento ali ou não. E, consequentemente, avaliar os riscos envolvidos na operação e também verificar qual é a possibilidade de ganhos que a gente vai ter, e tudo isso a gente consegue ver através aqui da análise econômica e financeira das empresas. E a empresa que nós vamos trazer hoje é a Pet Center Comércio e Participações S.A., né? É uma empresa que lá do estado de São Paulo e que, na verdade, para falar da Pet Center, a gente tem que falar de empreendedorismo. E aí nós vamos falar de Sérgio Zimmermann. Sérgio Zimmermann é um empreendedor formado em administração de empresas e que tem na sua família a essência empreendedora, né, já que a família também atua na área de comércio. E o Sérgio, desde o começo, desde adolescente ali, sempre quis empreender. Inclusive, para você ter uma ideia, trabalhou de palhaço em festas infantis, a animação de festas infantis, e aí já viu que dava para empreender nesse setor. E aí montou um buffet para eventos infantis. Acabou quebrando. Mas o Sérgio Zimmermann, não desistindo com a sua vontade de empreender, aí na sequência montou um mercadinho e depois aí montou um atacado que acabou também quebrando, não deu certo. Mas o Sérgio Zimmermann não desistiu, com muita persistência, aí montou a Super Brasil, que era um atacadista lá de São Paulo na área de alimentos e de produtos de limpeza, que também acabou quebrando, né? E aí, somando os conhecimentos adquiridos ao longo de toda essa trajetória, ele pegou esse barracão onde era a Super Brasil e começou a atuar no setor de pet shop. E aí que surgiu a Pet Center Marginal, lá no estado de São Paulo. E a partir daí a coisa começou a andar, até porque é um mercado que vem crescendo bastante. Esse mercado de pet shop é um mercado que cresceu bastante no Brasil, e principalmente dos anos 2000 para cá. E a Pet Center Marginal foi fundada no ano de 2002. E daí, na sequência, já no ano de 2012, daí ele foi abrindo outras lojas em São Paulo. Em 2012, abriu sua primeira loja fora de São Paulo, lá em Brasília. Aí já no ano de 2013, já com uma rede de lojas, aí recebeu o aporte de um fundo de investimento, o Warburg Pincus. O Warburg Pincus, que colocou 50,1%, comprou 50,1% das cotas, né, da Pet Center, né? E aí, a partir desse momento, o controle então passou a ser desse fundo de investimentos, mas o comando da empresa, a condução da empresa permaneceu nas mãos de Sérgio Zimmermann. E aí, na sequência, em 2016, montou o seu primeiro CD, né, para atender a todas as lojas, e já no ano de 2017 já montou também sua plataforma digital para começar a trabalhar no e-commerce e vender para o Brasil inteiro. E no ano de 2018, ele lança já os seus serviços veterinários com a marca Seres, né, Veterinários Seres, que daí também passou a trabalhar não só como clínica veterinária, mas também como hospitais, uma rede de hospitais. E aí, no ano de 2019, já chegou a 100 lojas espalhadas pelo Brasil. E no ano de 2020, aí sim realizou o IPO. E com o IPO, então agora com a entrada de mais recursos dentro da empresa, que inclusive a gente vai ver na análise das demonstrações contábeis, a entrada desse recurso e como que ele se movimenta
dentro do patrimônio. Então, com o IPO, já passou a ter as suas ações negociadas com o código PETS3, né? E aí, então, a partir de agora, qualquer pessoa pode também entrar de sócio e de acionista lá da Pet Center. Só para ter uma ideia do tamanho hoje da empresa, ela tem 138 lojas em 16 estados, já conta com 116 centros veterinários, sendo 10 hospitais veterinários. Essa é a rede da Pet Center, que é mais conhecida como Pets. Mas para a gente conhecer um pouquinho como que está a situação econômica e financeira, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Pet Center Comércio e Participações S.A., que é a empresa Pets que nós estamos falando, né? E trouxe para vocês aqui os 3 últimos exercícios, 2018, 2019 e 2020, e também o primeiro trimestre do ano de 2021. Lembrando mais uma vez que o ano de 2020 foi o ano do IPO da Pets, né? E aí a gente vai observar aqui dentro dos balanços aqui a entrada desses recursos. Mas vamos começar pelo ano de 2018. No ano de 2018, todo o patrimônio da Pet Center era de 597 milhões de reais, né, que são todos os seus bens e direitos dispostos dentro do seu patrimônio. Sendo que no ativo circulante o capital de giro era composto por 351 milhões de reais, com uma representatividade de 58,9%. Isso quer dizer, de tudo que tem dentro da empresa, 58,9% é capital de giro. Naturalmente que esse número aqui, quanto maior, melhor, porque são os recursos que a empresa tem para poder trabalhar. E aí ele é composto pelo caixa equivalente, todo o dinheiro que a empresa possui, 160 milhões de reais no ano de 2018, tinha aqui um contas a receber de 76 milhões e um estoque de 97 milhões. E naturalmente que aqui você vai ter um imobilizado, que são todos os móveis, utensílios, instalações, imóveis, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa dentro do imobilizado. Então, completa aqui os 597 milhões. Para o ano de 2019, é o salto que a empresa dá. Ela pula de 597 milhões de reais para 1 bilhão 242 milhões de reais. E esse salto ocorre onde? Aqui apresenta um aumento no capital de giro, apesar que esse aumento é em valores nominais, que vai para 440 milhões, porém a representatividade ela diminui para 35,5%. Né? Por quê? Porque a grande parte desse aumento de patrimônio ocorreu aqui, ó, nas instalações da empresa, 743 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa permanece aqui na faixa de 169 milhões, o contas a receber aumenta um pouquinho para 96 e o estoque aumenta um pouco para 132 milhões de reais. Já para o ano de 2020, quando ocorre o IPO, a empresa aumenta mais ainda o seu tamanho, vai para 1 bilhão 892 milhões, aumenta mais um pouquinho aqui a sua estrutura para 921 milhões, mas aumenta principalmente o capital de giro, que vai para 886 milhões de reais com 46,8% de representatividade. E aí com a IPO, olha aqui o que acontece com o caixa da empresa. Aumenta para 487 milhões de reais em dinheiro em caixa, banco, aplicação. O contas a receber também aumenta para 160 milhões e o estoque para 185 milhões. No primeiro trimestre de 2021, a empresa agora, o tamanho dela é de 1 bilhão 952 milhões, sendo que 855 milhões está aqui, ó, no capital de giro, com uma representatividade de 43,8%. Permanece aqui com 405 milhões em dinheiro, no caixa, banco e aplicação, o contas a receber 180 milhões e os estoques aumentam para 214 milhões de reais. Então esse aqui é o capital de giro, é o que faz a empresa funcionar, né? Agora vamos para o endividamento. O endividamento que era de 415 milhões no ano de 2018, sendo que representava 69,6% do patrimônio, ele aumenta para 1 bilhão e 66 milhões, com 85,8% do patrimônio. Então vejo que um ano antes do IPO, esse endividamento aqui ele já aumenta. Aumenta onde? Principalmente nos empréstimos e financiamentos de longo prazo.
Já para o ano de 2020, com a realização da IPO, a gente percebe aqui ó, o aumento do patrimônio líquido e também existe um aumento da dívida, que em valores nominais vai para 1 bilhão 378 milhões de reais, porém em representatividade ela recua para 72,8%. E o endividamento pesado continua aqui no longo prazo com 723 milhões. Para o primeiro trimestre de 2021, vai para 1 bilhão 407 milhões de endividamento, que corresponde a 72,1%. Então, a dívida da empresa, ela vem sempre trabalhando aqui num volume até relativamente alto, na faixa de 72, chegou a 85, era 69, né? Então, o normal da dívida da empresa, pelo que a gente observa nos números, é girar em torno dos 70, 71% de endividamento. Vamos agora então para os resultados, o que gera de resultado a Pet Center. No ano de 2018 faturava 767 milhões. Para o ano de 2019 o faturamento aumenta para 986 milhões. Para 2020 aumenta mais ainda para 1 bilhão 436 milhões de reais. Lembrando mais uma vez que 2020 é o ano da pandemia, é o ano da recessão econômica e tudo mais, mas a empresa ela dá um salto no seu faturamento. E nos primeiros 3 meses do ano já faturou 454 milhões de reais, o que projeta um faturamento de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais para o ano de 2021. Então, para um pet shop, que claro que agora tem também os hospitais, clínica veterinária, é um faturamento significativo. Já os resultados da empresa, ele sai de um lucro de 30 milhões 897 mil, recua para 23 milhões, aumenta para 58 milhões de reais, e agora, nesses 3 primeiros meses do ano, 7 milhões 837 mil reais. A margem, que era de 4, recua para 2,4, aumenta para 4,1 e começa esse ano com 1,7%. Então tá aí os números da Pet Center para vocês. E já que estamos com os números apresentados aí, vamos também aos gráficos, né? Vamos conhecer aqui os índices de liquidez para ver se a empresa trabalha com folga financeira ou não, enfim, como que está a sua capacidade financeira de honrar os seus compromissos. Começando pela liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto e de longo prazo. Ele sai de um índice de 0,88 em 2018 para 0,43, um grande recuo ali para 0,43 em 2019, recupera ali um pouco para 0,66 em 2020 e no primeiro trimestre de 2021 fecha com 0,63. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa vai ter que pagar no curto e no longo prazo, ela só dispõe de 63 centavos. Quer dizer que para o longo prazo ela vai ter que correr atrás de recursos para fazer frente aos seus pagamentos. Já na liquidez corrente, que mede só o ano corrente, o curto prazo da empresa, ele sai de um índice de 1,65, recua para 1,16 em 2019, aumenta para 1,35 em 2020 e apresenta uma pequena queda para 1,26 no ano de 2021, no primeiro trimestre. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa vai ter que pagar no curto prazo, ela dispõe de R$1,26. Paga e sobra, então mostrando que no curto prazo a empresa trabalha com uma folga financeira. E vamos trazer para vocês também o tamanho do endividamento da Pets. No ano de 2018, o endividamento total fechou em 69,5%. Para 2019 aumentou ali, ó, aquela barrinha maior, 85,8%. Depois recua para 72,8% e no primeiro trimestre de 2021 fecha com 72,1%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem dentro do seu patrimônio, ela deve 72,1%, é o tamanho da dívida da empresa e o comportamento da dívida ao longo do período. E fechamos a apresentação dos gráficos com os índices de rentabilidade, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende, que é a margem líquida. Ele sai de uma margem de 4,02% em 2018, que reduz para 2,4% em 2019, recupera em 2020 para 4,1% e no primeiro trimestre desse ano vem apresentando uma margem de apenas 1,7%. Então, de tudo que ela vende, ela está ganhando 1,7%. As segundas 3 barrinhas que nós temos ali é a rentabilidade do ativo.
quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa. Ele sai de 5,2% em 2018, recua para 1,9% em 2019 e aí sobe mais um pouquinho ali, vai para 3,1% em 2020. De tudo que a empresa investiu, o retorno que ela está tendo é de 3,1%. E já as outras últimas 3 barrinhas, que é a rentabilidade do PL, que é a rentabilidade do sócio, do acionista, ele sai de 17% em 2018, recua para 13,3% em 2019 e fecha 2020 com 11,3%. Então, os acionistas que têm participação dentro da empresa tiveram ganho nesse último ano de 11,3%. Tá, então, conhecida mais uma empresa. Espero que tenham gostado aí da Pets. E agora, quando você passar na frente da Pets, você já sabe até a história dela e já sabe até como é que está a situação econômica e financeira. E você que pretende investir em ações, veja aí se os números lhe foram convincentes, né? E aí você já pode, de repente, colocar no seu radar aí para futuramente, quem sabe, ser acionista, né? Até porque a ideia, quando você entrar de acionista, entre consciente, entre sabendo como é que está a situação da empresa. E sempre tendo os cuidados ali de analisar a situação financeira, ela tem que estar bem financeiramente, não pode ter riscos ali de inadimplência e tudo mais. Ela também não pode ser muito endividada, porque o endividamento sufoca, mata uma empresa e aí o seu dinheiro fica em risco. E naturalmente que a empresa ela tem que ser rentável, ela tem que dar lucro. E aí também, se uma empresa que não dá lucro, uma empresa que dá prejuízo, naturalmente você não vai ter ganho nenhum, né? Então são os cuidados que a gente tem que ter, por isso que toda essa análise de balanço, ela passa a ser fundamental para quem pensa em fazer investimentos, né? E dito isso, bons investimentos para você.